A cada 4 anos, uma gigantesca competição acontece e cada nação envia para ela sua delegação de atletas, com o intuito de, quem sabe, trazer para casa uma das cobiçadas medalhas. E é claro que eu estou falando das Olimpíadas. E bom, eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das curiosidades. Então já se inscreve aí no canal, deixa seu like e fique agora com 10 curiosidades sobre as Olimpíadas. 1. O fim das Olimpíadas antigas. Como todos nós sabemos, as Olimpíadas surgiram na Grécia há mais de 2.500 anos, especificamente no ano de 776 a.C., e eram muito mais que um evento esportivo. Na verdade, era um evento tanto político quanto religioso, uma vez que homenageava o deus Zeus. Entretanto, quando já estava sob o domínio do Império Romano, o imperador decidiu proibir qualquer evento que homenageasse diferentes deuses a não ser o deus cristão. Com isso, as últimas Olimpíadas ocorreram no ano de 393. 2. Olimpíadas modernas. Passaram-se mais de 1.500 anos para que os Jogos Olímpicos voltassem a acontecer, e só voltaram graças a um francês, o Barão de Coubertin. Ele foi o grande idealizador das Olimpíadas, que passaram a ser conhecidas como Jogos Olímpicos da Era Moderna. A primeira edição ocorreu em 1896, em Atenas, na Grécia, e ao todo, 14 nações participaram desse evento. 3. Chama olímpica. A chama olímpica sempre foi usada nos Jogos Antigos e até hoje ainda é acesa em frente ao templo de Hera, na cidade de Olímpia. Essa chama remete à mitologia grega, onde Prometeu rouba o fogo de Zeus e entrega ele aos homens. O ritual para acender essa chama ainda ocorre como ocorria no passado, com um espelho côncavo concentrando os raios solares em uma tocha, fazendo surgir assim a chama. E um fato interessante é que antes de ir para o país que sediará os Jogos, essa chama passa por diversos locais na Grécia. Nos Jogos Olímpicos modernos, a tradição da chama olímpica voltou nas Olimpíadas de Amsterdã em 1928. 4. Revezamento da tocha. Essa tradição de revezar a tocha é um tanto nova. Ela surgiu nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. A chama saiu da Grécia e percorreu mais de 3.000 quilômetros até chegar à Alemanha. Entretanto, a introdução desse revezamento foi muito mais que um ato esportivo, foi na verdade um ato político e ideológico, uma vez que passou a ser usado como ferramenta de propaganda nazista para mostrar a suposta superioridade da raça ariana. A tocha passou pela Grécia, Bulgária, Hungria, Iugoslávia, Áustria e Tchecoslováquia até chegar à Alemanha. Todos esses países sucumbiram ao domínio nazista poucos anos depois. 5. Olimpíadas canceladas. Momentos difíceis geram decisões difíceis e com as Olimpíadas não é diferente. Até hoje, 3 Olimpíadas foram canceladas, a de 1916, que ocorreria em Berlim, a de 1940, que ocorreria em Tóquio, e a de 1946, que ocorreria em Londres. Todas elas foram canceladas devido à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Outra edição que foi afetada por momentos adversos foi a de Tóquio 2020, que acabou sendo adiada em um ano, ocorrendo em 2021. Essa foi a primeira Olimpíada da história a ser adiada e a primeira a não possuir público presente. 6. Anéis Olímpicos. A famosa simbologia das Olimpíadas foi criada em 1913 pelo Barão de Coubertin e foram usadas pela primeira vez na edição de 1920, que ocorreu na Antuérpia. Os 5 arcos representam os 5 continentes habitados: África, América, Europa, Ásia e Oceania. E não, diferente do que você deve ter aprendido, as cores não representam continentes específicos. Suas 5 cores junto com o fundo branco foram escolhidas pelo fato de que na época as bandeiras de todos os países tinham pelo menos uma dessas cores. 7. Olimpíadas de Inverno. Aqui no Brasil tratamos Olimpíadas somente como Olimpíadas, porém, em muitos países do hemisfério norte há uma clara distinção entre Olimpíadas de Inverno e Olimpíadas de Verão.
Bom, as Olimpíadas de Inverno ocorreram pela primeira vez em 1924 na França, e até 1922 elas ocorriam no mesmo ano em que as Olimpíadas de Verão ocorriam. Porém, isso logo foi alterado e elas passaram a ocorrer de forma intercalada. O Brasil até hoje participou de 8 edições e, infelizmente, nunca ganhou nenhuma medalha. 8. Países sede. Hoje estamos na 32ª edição dos Jogos Olímpicos e, ao todo, 19 nações já sediaram as Olimpíadas. O país que mais sediou os Jogos até o momento foi os Estados Unidos, com 4 edições. Inclusive, esse país é a nação que possui o maior número de medalhas, são mais de 1000 medalhas somente de ouro. No hemisfério sul da Terra, somente Austrália e Brasil sediaram os Jogos de Verão, e o único continente que ainda não teve nenhuma Olimpíada foi a África. As próximas sedes já estão definidas. Em 2024 será na França, em 2028 será em Los Angeles e em 2032 será em Brisbane, na Austrália. 9. Medalhas olímpicas. Ganhar medalha de ouro é bom, e ganhar por 2 países diferentes é muito melhor. Bom, isso já aconteceu e 2 vezes. O primeiro caso é o de Daniel Carroll, que em 1908 ganhou medalha de ouro pelo time de rugby da Austrália, e em 1920 repetiu o mesmo fato, só que pelos Estados Unidos. Já o nosso segundo caso é o de Kaki Kakhiaveli, que em 1992 ganhou ouro no levantamento de peso. Nesse ano, ele disputava pela equipe unificada, ou seja, não tinha um país específico, era algo um tanto parecido como o time de refugiados, só que diferente. Bom, em 2000 ele repetiu o mesmo fato, ganhando ouro no levantamento de peso, só que dessa vez como cidadão grego. Inclusive já teve um fato um tanto inusitado, onde 2 atletas empataram e não ficou definido quem estava em terceiro e em segundo lugar. Com isso, o que eles fizeram? Somente dividiram as medalhas ao meio, e cada atleta ficou com uma medalha, em que metade era de prata e metade era de bronze. 10. Participação brasileira. A primeira vez que o Brasil participou de uma Olimpíada foi em 1920, na edição que ocorreu na Antuérpia. Nesse ano, o Brasil possuía uma delegação de 21 atletas. Foi nessa Olimpíada onde as primeiras medalhas vieram para o Brasil. Foram 3 no total, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze, e todas no tiro esportivo. Até o dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil possui 129 medalhas, sendo que 30 delas são de ouro. E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje com algumas poucas informações sobre as Olimpíadas. E se você gostou desse vídeo assim nesse formato, deixa o feedback aí nos comentários.